aqui, ó, no fundo do deck, o 8 de ouros. Então vou botar aqui do lado como fundo do deck. Por que 8 de ouros? O 8 de ouros fala exatamente disso. Tá vendo que tem essa prisão mental, depois tem o roubo das ideias, algum tipo de roubo. E eu queria saber se era alguém ou nós mesmos. Sabem que você é o rei de paus, é o rei do espírito, da espiritualidade, é o protegido, é a pessoa madura que já vem de outras vidas com essa coisa dentro da alma que eu estava falando, que é o ouro dentro da alma. E aí eles querem tirar isso de você e normalmente eles menosprezam tuas ideias, menosprezam a ideia. Vai vir uma torre, essa torre tem a ver com talvez a sua família, mas o que mais tem a ver é com a desconstrução de quem você é para criar um novo Libriano, uma nova Libriana. Bem-vindo, meus amigos, ao Místico Joffer Tarô. Essa leitura vai ser para o coletivo de Libra. Se por acaso a leitura não ressoar com você, solta para o universo, que ainda vai ter muitas leituras de Libra. Eu estou muito feliz, porque meus amigos de Libra foram geniais. Eu tive mais de quase 3.000 views. Um canal pequeno como eu, no começo, nessa grande jornada do tarô e do misticismo, é um grande ato. Eu fico muito feliz. Gratidão, universo, gratidão a todos vocês pelos comentários, as inscrições, pelos likes. Isso vai me fortalecer muito para continuar fazendo essas leituras magníficas. Libra, outubro, final de setembro, signo do ar, elemento do ar. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês. Eu estou muito feliz no Místico Joffer Tarô. Então vamos ver o que a gente pode esperar. Antes disso tudo, vamos fazer nossas orações. Eu peço a espiritualidade, ao meu eu superior, todo o povo de Aruanda, Axé, todo o povo cigano, Optcha, todos os arcanjos, anjos, querubins, elementais deste mundo, a Mãe Gaia, obrigado por mais uma leitura, que faça um círculo de energia, e esse círculo proteja de qualquer força não bem-vinda deste canal, que possa atrapalhar a leitura desse coletivo maravilhoso que é de Libra. Pedi três cartas para o coletivo de Libra. Duas já. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Ó, então começamos aqui com bastante ar, que é o signo de Libra. Mas antes do ar, tem o fogo, tem o As de Fogos. Fogos não, né? Fogo. As de Fogos. Depois do As de Fogos, tem o 8 de Espadas. Depois do 8, tem o 7 de Espadas. Então, Libra, meus caros amigos, a força do divino, a força do fogo da sua alma está sendo trazida como oferta pelos seus esforços. Ultimamente você tem sido muito esforçado no que diz respeito a novos projetos, a seu trabalho e qualquer coisa que tenha relação com a vontade, com a força de viver, que é o As de Paus. A espiritualidade está te trazendo esses louros da vitória, essas flores, ó, tá vendo? Do céu, do espiritual,
do além da matéria. Isso está sendo materializado na sua força de viver. Então, é uma coisa boa. Só que aqui com o 8 de espadas, a gente vê uma prisão mental, uma prisão que, embora as espadas estão embaixo, que quer dizer mais paz, você está todo preso, porque é uma prisão mental. Não existe, você está pondo na sua cabeça que existem muitos perigos, muitas desaforos, desavenças. Pode até que tenha, porque com 7 espadas alguém tentando te roubar, tentando tirar sua energia, que eu vejo aqui. Mas o que a espiritualidade está dizendo, principalmente, que o maior perigo não está nos outros, em si mesmo. Porque às vezes a gente fica muito chateado quando alguém fala mal da gente, inveja, mas isso, o pior de tudo é quando a gente fica focado nesse problema em nós mesmos e não vemos, que está chegando uma coisa muito boa, um as de fogos, uma ideia nova, uma nova vida em si. E a gente fica martelando aquelas coisas que nos deixaram triste um dia. Essa é uma prisão mental. E com o 7 aqui de espadas, talvez você precisa ficar ligeiro e já limpar. O passado é difícil limpar. Não sei porque eu sou de Libra e eu mesmo passei por baitas e boas ultimamente. Mas todo dia, eu estou nessa jornada do tarô. O tarô é uma ótima ferramenta porque ele vai te trazer todo o teu inconsciente, que é essa parte das nossas memórias mental, que a gente não tem tanta consciência. Pode ser como muitos dizem, a parte espiritual, porque as nossas memórias, tudo, elas não ficam no cérebro. O cérebro é como se fosse um computador. Ele só processa toda essa energia que tem nesse mundo. Então, quanto mais a gente fica com essa sujeira, insiste no passado, insiste nessas emoções que não trazem nada de novo, nada que pode fazer a gente ficar melhor, ter uma vida melhor. Todo mundo quer curtir com os filhos, com os parentes, quando esses parentes não são essas próprias pessoas que estão fazendo isso, né? Mas quando são boas pessoas, a gente quer viver, quer experimentar coisas novas, quer ter uma vida digna. E quando a gente sofre certas injustiças, né? Que tem muito aqui o elemento ar, o elemento da ideia. Quando a gente sofre essas injustiças do 7 de espadas, a gente esquece que o mundo também é um lindo lugar. E todo dia é um novo dia para a gente ver as coisas boas e não só o que de ruim aconteceu com a gente. Mas isso também pode ser um alerta, pode ser que você tem que olhar mais para o que realmente importa, porque senão nem essas coisas boas vão significar algo. Você mesmo pode roubar o seu futuro. Você mesmo pode, ficando nessa prisão, acabar não vendo as coisas boas. O começo tá ótimo, tá ótimo, porque nem tudo é grande, nem tudo são só boas notícias. A gente precisa da má notícia, não é uma má notícia, mas é um alerta. A gente precisa de um alerta para essa boa notícia realmente se concretizar, essa boa notícia realmente vir à tona, entrar na nossa carne e fazer a nossa vida melhorar. Igual que eu estava falando. No fundo do deck eu nem peguei, eu abri, mas já botei aqui, no fundo do deck, o 8 de ouros. Então vou botar aqui do lado como fundo do deck. Por que 8 de ouros? 8 de ouros fala exatamente disso. Tá vendo que tem essa prisão mental, depois tem o roubo das ideias, algum tipo de roubo. E eu queria saber se era alguém ou nós mesmos. E veio o 8 de ouros. Isso fala que é nós mesmos, que nós temos que ficar ligeiros, que essa ideia, essa coisa nova vai vir, não para a gente ficar
numa boa e achar que é Disneylândia, o mundo do Mickey. O mundo nunca vai ser o mundo do Mickey. Apesar dessas ideias tortas, né, das séries da Disney, tem umas que são legais até, mas tem muita ideia torta de que não mostra como o mundo realmente é. O mundo do Mickey não existe, galera. Existe a prudência, existe o valor, e a 8 horas de ouro está falando isso. Que você já plantou, você vai ter uma colheita. Você já teve toda essa força, esse novo empreendimento que está chegando, essa nova ideia, já chegou com tudo. Mas você tem que ter prudência, você tem que saber que você não colheu tudo que você ainda tem que colher. Então, reserva um dinheiro, faz uma vaquinha, coloca o dinheiro na poupança ou investe em ações, em algo para isso, essa nova ideia, esse novo projeto, render mais, entendeu? Para você ter uma certa segurança para o seu futuro. Muito bom. Mas agora vamos continuar. E eu peço para todo o coletivo de Libra 3 cartas aqui para aumentar, agora com o baralho abodizal, aumentar nossa leitura. Já confirmou aqui que eu estava falando. Graças ao Criador, obrigado. Obrigado, Criador, por confirmar a nossa leitura. Tá bastante fogo aqui, hein? Bastante fogo. Então, o que saiu aqui? Rainha de paus. 5 de paus. E o Cavaleiro de paus. Olha, meus amigos. Agora, como tem essas duas cartas, eu posso ser bem categórico e falar que tem duas energias aqui na cabeça de Libra, que é uma rainha de paus e um príncipe de paus. Pode ser um casal, uma triangulação, pode ser. Mas que tem a ver com esse 7 de espadas aqui, de roubo. Talvez são pessoas que em algum momento tiraram sua paz, não foram justas com você, né? Mas além disso, fala muito, também eu já te falei, sobre você. Você tem que ser justo com você, Libra. Você tem que ver que sua vida não é só esse roubo. Sua vida não é só as coisas ruins. Tem muita coisa boa acontecendo aqui, principalmente com esse as de paus, que é essa nova ideia, esse novo empreendimento, essa nova vida que você vai ter, que você está conquistando com o nosso fundo do deck, o 8 de ouros, que já tem uma certa colheita e vai vir muito mais. Mas para isso acontecer, você tem que esquecer. Você tem que focar nessas coisas boas e não nessas coisas que estão te deixando preso ao passado, por exemplo. O 5 de paus fala muito... É Marte, né, na Cabala. É Marte, é Gebura, que é a esfera na Cabala que fala muito sobre severidade, ou sobre guerra, sobre as coisas que destroem, que às vezes precisam ser destruídas para que nascem outras, né? Mas aqui no 5 de paus, eu acho que fala exatamente isso, sobre pessoas que destruíram um pouco, né, as ideias que você tinha sobre si mesmo, as ideias que você queria concretizar. Isso às vezes fala muito, talvez, de você quis ser algo ou fazer uma certa profissão. Talvez esses dois, a rainha e o cavaleiro de paus, podem ser pessoas que foram meio severas com você. O elemento fogo também, dependendo, fala muito sobre severidade. Então pode ser os seus pais, seus avós, ou os mesmos amigos ou pessoas no trabalho que não foram legais com você, que não aceitaram as suas ideias como você é como ser humano, porque talvez eles tinham inveja desse brilho que você tinha e eles queriam ter esse brilho, mas não tinham.
Então eles faziam poucas e boas, né, meus amigos? Aquela pessoa que diz que é uma santa, mas na verdade só quer causar, só quer humilhar os outros, porque no fundo ela sente inveja não do que a pessoa tem, mas do que a pessoa é. Porque o ouro, o verdadeiro ouro, é dentro da gente. Ninguém tira esse ouro. Esse ouro já veio com a gente. Aí, dependendo, ou você lapidou esse ouro, ou você escondeu. Muita gente perde esse ouro porque tem medo de ser quem ela é. Muita gente perde esse ouro porque não vai à luta, não se impõe como ser humano, como ser espiritual encarnado aqui. E o que a espiritualidade está me falando aqui é que enquanto você não enxergar a sua beleza, a sua originalidade de ser, todo mundo é um ser original. Você ficar nessa prisão de achar que você não é o bastante, ou que você não fez tudo que você podia ter feito, ou você ficar achando que as suas ideias não são boas, que essas duas pessoas, independente de quem elas forem, xoxavam suas ideias, né? Falar, que besteira, que é isso? Não, isso não vai dar certo. Porque eles tinham, na verdade, meus amigos, meus queridos Libras, e eu tô também falando um pouco de mim, eles tinham inveja de quem você era, da sua sorte. Sabe aquelas pessoas que falam que tudo é sorte? Aí não que sorte, você tem muita sorte. Essas pessoas, quando você vê uma pessoa falando muito que você tem muita sorte e com uma cara de desdém, você deve fugir, meu amigo. Porque na verdade isso é inveja, tá? Inveja por essas pessoas não terem esse ouro interno que você tem. Isso é merecimento, não tem nada a ver de sorte. Tudo tem uma ação e reação nesse mundo. Essas pessoas, elas metem os pés pelas mãos. As pessoas, elas fazem só besteiras, né? A vida inteira só fazem besteira. E aí quando ela vê uma pessoa que age com naturalidade, sabe aquela pessoa que, mesmo que ela é quieta, tudo que vem dela faz muito sentido? Tudo que ela veste, tudo que ela é, faz sentido, é natural. E mesmo que ela fale pouco, quando ela fala, as pessoas entendem ela com clareza. Isso é ser natural, isso é ter merecimento. E tem pessoas que não têm, e elas têm medo disso, né? Felizmente. Então a espiritualidade aqui está falando para você parar de dar ouvidos e parar principalmente de culpar a si mesmo para não ser roubado de novo. E quando eu digo roubo é uma maneira simbólica, porque às vezes o roubo não é no material, mas o roubo é no sentimento, o roubo é na alma, entendeu? Proteja o seu ouro é a sua maior conquista dessa vida, que é seu interior, é quem você tem vontade de ser. Então vamos abrir mais aqui. Mais 3 cartas para os meus queridos Libras, os maiores do canal do Místico Jovem, maiores em comentar, maiores em curtir. Libra, vocês estão praticamente fazendo eu muito orgulhoso, porque eu sou Libra também, então eu fiquei muito orgulhoso de ter tantos librianos aqui. Não por merecer nenhum signo, porque todos nós temos um pouco de cada signo, né? Mas eu fico feliz que vocês tenham sempre muitos de braços abertos aqui no canal do Místico. Mais duas aqui, ou mais uma. Mais uma. Tá difícil aqui, mais uma. Vamos. Tudo bem, a gente vai mais uma rodada. Mais uma. Mais uma para. Eita. O que eu já estava falando aqui. Exatamente, meus amigos. Seja o rei de paus uma pessoa íntegra, uma pessoa que conquista pelo quem ele é,
que mesmo no 5 de paus, que é o que eu já estava falando aqui, dessas pessoas deturbarem você, querem fazer manipular você para você ser menos, para sua luz não brilhar tanto e ofuscar a luz que eles não têm. Essa é a questão. Eles acabam te machucando com o 3 de espadas, machucando severamente teu coração, machucando. Às vezes você quer o bem, você quer só uma palavra de amor, uma palavra de carinho, e eles fazem questão de te jogar no chão. Porque eles sabem que você é muito maior que eles. Eles sabem que você é o rei de paus, é o rei do espírito, da espiritualidade, é o protegido, é a pessoa madura que já vem de outras vidas com essa coisa dentro da alma que eu estava falando, que é o ouro dentro da alma. E aí eles querem tirar isso de você e normalmente eles menosprezam as tuas ideias, menosprezam o jeito que você se veste, menosprezam teus amores, menosprezam tudo que vem de você, porque isso faz eles ficarem um pouco mais felizes nessa toda a tristeza que eles sentem dentro deles, porque eles não têm esse merecimento espiritual, esse merecimento das boas qualidades, de ser honrado, de ter palavra, de ter poder, de nunca deixar o que não faz bem, assim em termos de luz e sombra, né? Nunca deixar as trevas dominar por pouca coisa, por alguns trocados, por dinheiro, entendeu? Você é muito maior que isso, meu amigo de Libra. Muito maior. Vê o fundo do maço aqui. 8 espadas. Tem muitas ideias aqui, Libra. Ideias que você tem que combater. 8 espadas, ele fala de algo que ainda não tem a força necessária para chegar até o final. Você vai chegar muito bem, mas você pode chegar muito mais. A tua ideia, os seus conceitos precisam ser mudados. Você precisa lutar mais com o seu fogo interno, limpar o que te fizeram, o que fazem ainda, saber que apesar de eles falarem, né? Porque infelizmente, meus amigos, o mundo são das pessoas que não são muito legais, eles manipulam mesmo através de certas coisas, principalmente com o dinheiro, o ter, né? O mundo não é do ser, é do ter. Mas não se engane, a lei divina, o Criador, ele é ser, ele não é ter. Nada que essas pessoas tenham, elas vão levar. Você só vai levar quem você é. E essa é é o grande twist, é o grande, sabe, deste mundo, assim. Mostre quem você é, porque quem tem toda essa proteção divina que eu vejo, pode chegar muito mais com suas ideias, com a sua honraria, basta você querer. Cadê mais? Essas duas, ó. Eu vou aceitar. Oxi. A torre, meus amigos de Libra. A torre veio, como eu tô falando para vocês aqui. A torre e o 6 combina totalmente. E o 6 de ouros é o sucesso material, é o sol que vem trazer. O que eu estava falando para vocês, continue com essa ideia. Vai vir uma torre, essa torre tem a ver com talvez a sua família, mas o que mais tem a ver é com a desconstrução de quem você é para criar um novo Libriano, uma nova Libriana. É a quebra das ilusões de si mesmo e do entorno. A torre, eu amo essa carta, porque antes da torre vem o diabo. Então quando a gente está falando aqui que tem pessoas que o diabo, né? O diabo fala sobre muita
escuridão, assim, muita falta de luz dentro dessas pessoas que às vezes querem te escravizar. Você já percebeu que o cara que ele quer ter controle acima de tudo é porque ele não tem esse ouro interno que eu estou falando para vocês. Ele só tem medo. A pessoa que é muito ruim, a pessoa que quer controlar, escravizar o outro, são pessoas que são fracas, elas não têm a próprio brilho, elas querem roubar, elas estão sempre na tristeza, sempre na falta do sol interior. E o 6 ele fala, já falei muitas vezes, o 6 ele fala do 6, do Tifaret na Cabala, que é o eterno sol, que desabrocha todas as flores aqui, ó, como as rosas que tem aqui, que fazem crescer as plantas, e as plantas nos nutrem nesse planeta, né? Então o Sol é é o sinal do Criador, é a materialização do Criador nessa Terra. Como eu estava dizendo, a torre, antes da torre tem o diabo. Então essa torre está acontecendo para cortar essas pessoas da sua vida e você ter o merecimento e sucesso que você precisa. Você precisa limpar esses teus sentimentos, essa mágoa que você tem. E quando eu falo perdoar quem fez isso, eu não falo que você tem que levar essas pessoas para sua vida, você não tem que ser amigo, você não tem que ver nunca mais se você quiser. Perdoar é simplesmente você aprender a lição e seguir em frente. A gente está falando do tarô, a jornada do louco. A torre vem pro louco entender que ele tem muito mais coisa para fazer nessa terra do que ficar chorando ou brigando com pessoas que não valem a pena. Não valem nem a pena, entendeu? Essa é a mensagem da espiritualidade, meus amigos de Libra. Tá muito legal, apesar de estar uma leitura bem profunda, um pouco pesada, mas o mundo é assim, é uma eterna roda gigante e a gente precisa aprender a olhar tanto em cima quando a gente for embaixo dessa roda gigante. O tarô serve muito para isso, para a gente focar nos arquetipos, focar na espiritualidade e fazer o que é melhor para cada um. Ela não é uma leitura maravilhosa, mas é uma leitura essencial. A torre é algo essencial para a gente construir um futuro melhor, saber o que a gente tem que fazer, né? Agora eu vou pedir o conselho final, meus amigos de Libra. Tá bom essas duas para o conselho final. Vou pedir duas também para o conselho final do Vodendal, só para a gente ter um mega conselho para todos os meus amigos queridos de Libra. Eu amo vocês, obrigado imensamente pelo último vídeo da leitura bônus de aniversário, foi incrível. Mais uma só aqui, conselho final. Conselho final é, meus amigos de Libra, acredite nas suas ideias, seja dono de todos os teus esforços que você teve para seguir em frente, mesmo com essa torre acontecendo na sua vida. O Rei de Ouros, você vai chegar lá, meu amigo. O melhor de tudo que você vai chegar, você não vai chegar sozinho. Parcerias ou um novo romance chegam a partir de que você resolve mudar para melhor como pessoa, a partir de que essa torre chega na sua vida, para você criar essa bênção material através daquela ideia que a gente está vendo no começo da leitura, através desse fogo interno que te põe para frente para uma nova aventura nessa vida. A vida é uma aventura e a gente tem que aproveitar ela, porque a gente não sabe nem de onde veio e nem para onde vai. A gente tem só uma ideia, um vislumbre, mas ninguém pode com certeza
saber. E depois chegou aqui o rei de paus e o rei de espadas. Como é o conselho final, eu não seja que eu acho que não é outras pessoas, e sim o que a espiritualidade quer que você seja, que você faça as coisas, que você complete as suas ideias, que você tenha energia para forjar a sua vida que você tanto merece. Com outra pessoa, com parcerias novas, parcerias que vão trazer o seu emocional mais equilibrado. Libra é tudo sobre o equilíbrio, é sobre o equilíbrio nas ideias, equilíbrio na vida, no amor. E nada mais maduro e equilibrado do que todos esses reis. São 3 reis, meus amigos. E cada um falando sobre as ideias, sobre a energia, sobre o trabalho e sobre as finanças, sobre a materialização, principalmente material, de criar o seu sonho equilibrado através de muito tempo, com muitas novas parcerias. Talvez uma parceria emocional, um de amor ou de amizade, mas é esse dois que faz a gente ter uma vida completa, uma vida muito forte, com tudo que a gente merece, né, meus amigos de Libra? Ó, maravilhosa leitura, apesar de muito tensa, apesar de ter muitas coisas para a gente ainda completar nessa vida, a espiritualidade está sendo muito clara aqui. Esqueça quem fez toda esse trambique, essa inveja, se proteja, faça um banho de ervas, se você souber, medite. Eu não sei se você ouve essa música aqui do fundo, mas é do meu outro canal de meditação. Meditação é a melhor coisa, amigo. Se você tiver 5 minutos, meia hora, quanto você puder, quando a gente medita, a gente tira essas energias, essas coisas mentais da nossa cabeça e faz muita diferença no dia a dia. Se você quiser, entra lá no meu canal, é de músicas para meditar e para relaxar. Isso faz uma grande diferença no nosso dia a dia. E a espiritualidade está falando, nutre você, meu amigo. Comece com 5 minutos, 10 minutos, quanto você quiser. Mas a gente tem que trazer tudo isso para a nossa vida, essa nutrição, para depois, no futuro, a gente ficar no nosso trono, no trono do Rei de Ouros. Poder ficar tranquilo com as ideias, com a força que a gente teve para dominar a nossa própria vida, a nossa própria sombra, através da torre. A gente olhar para dentro e saber o que tem que ser mudado. Tá bom, meu amigo de Libra? Obrigado, muito obrigado a todos vocês. A vela da espiritualidade está aqui mais uma vez para a gente só agradecer a todo mundo. Se inscreva se você gostou, vou ficar muito feliz. Eu não peço logo no começo porque é muito coisa de pidão, né? Eu entendo que muita gente faz no começo porque muita gente às vezes não vê a leitura inteira. Mas eu só vou pedir no final, no meio, porque eu quero que a pessoa, antes de ela se inscrever, compartilhar, curtir, que ela tenha gostado do conteúdo. E se ela gostou, ela vai fazer isso. E agora sim, se você está até aqui, é que você gostou da leitura. Então peço, por favor, se inscreva, ative o sininho, mande para alguém que você acha legal. E até a próxima, meus amigos. Amei a leitura, eu também sou Libra. Então, até a próxima no Místico Joffre Tarot. Obrigado.